Sejam bem-vindos e estamos de volta para mais uma edição de especial informação aqui na ERTS, este espaço da grelha informativa que presta atenção aos diferentes concelhos que compõem a região do Médio Tejo, neste caso particular, atenções centradas no entroncamento. A ERTS continua desta forma a olhar para a realidade de cada um destes territórios, sendo que hoje contamos em estúdio com a presença de Jorge Faria, precisamente o Presidente da Câmara Municipal do Entroncamento. Senhor Presidente, muito obrigado pela sua presença, muito boa noite, seja novamente bem-vindo aos estúdios da ERTS. Permita-me começar esta nossa conversa por centrar atenções naquele que será o seu último ano de mandato, 11 anos no total à frente dos destinos do entroncamento, e pergunto-lhe o seguinte: se a lei assim o possibilitasse, equacionaria uma recandidatura? Muito boa noite, muito obrigado pela mais esta oportunidade e dar os parabéns à Rádio ERTS pelo trabalho que faz na divulgação daquilo que é a nossa região, e dizer-lhe que é também um gosto estar presente aqui na Rádio ERTS. Respondendo muito claramente à sua questão, não de todo. Porque, por várias razões, natureza pessoal, idade, outros projetos profissionais, porque esta é uma atividade muito envolvente, uma atividade que nos prende totalmente, e foram 11 anos de intensa atividade em que praticamente eu não tive tempo para pensar noutras áreas de interesse da minha vida, e para responder à sua questão, mesmo que ela o permitisse, eu não equacionaria mais nenhuma candidatura. Cansaço, a motivação continua como no primeiro dia? Como é que estamos ao nível de sentimentos agora que se aproxima este último ano? Repare, eu direi o cansaço é grande, mas também, sobretudo, há outras dimensões da vida que nós, nestas vidas autárquicas, não temos possibilidades de dar corpo, e que eu também não quero deixar de dar corpo. Acho que estes 11 anos foram anos em que eu dediquei muito à vida pública, ao interesse público, dediquei as minhas capacidades, as minhas competências, naquilo que foi possível, e sempre com o máximo de intensidade e com prejuízo de outras atividades da minha vida, e, portanto, essa é uma realidade que, felizmente, falta só um ano. Não que não tenha sido gratificante o trabalho, o tempo, mas são capítulos da nossa vida que nós temos que fechar, embora é sempre uma honra, digamos assim, poder dar um contributo para a melhoria da nossa cidade, da comunidade em que vivemos, em que nos enquadramos, e isso é gratificante, poder dar esse contributo. Eu penso que o fiz com toda a sinceridade, com toda a honestidade e com todas as forças que podia, e, portanto, está chegado o momento de terminar esse capítulo da minha vida. Ainda falta um ano, então há muito trabalho pela frente. Presidente, permita-me agora colocar-lhe perante este exercício: quem visitasse o entroncamento, ou quem tenha visitado o entroncamento há 11 anos e chegasse hoje ao concelho, à cidade, o que é que encontraria de novo? Sabe, eu acho que temos hoje uma qualidade urbana, maior qualidade urbana do espaço urbano. Temos hoje também um conjunto de equipamentos culturais que não tínhamos há 11 anos. Eu recordo que há 11 anos, nós, o único espaço cultural que tínhamos ativo era um canto do pavilhão desportivo municipal, que era roubado, digamos, às funções do pavilhão, e hoje nós não só reabilitamos o cineteatro, reabilitamos para esse fim o centro cultural, porque estava afeto a outras áreas, abrimos uma galeria que tem estado em constantemente com exposições que se vão renovando de 15 em 15 dias nestes 11 anos. São muitos artistas locais e alguns nacionais que já por lá passaram a expor as suas obras. Abrimos o Museu Nacional Ferroviário, também com um conjunto de espaços de cultura e um equipamento hoje que é relevante na nossa cidade e na nossa região. Estamos em vias de concluir a reabilitação do bairro do Boneco
em que temos previsto também uma extensão das áreas da museologia do museu e uma área de ciência, portanto um espaço de ciência e de cultura. Ficará concluída a obra este mês de outubro, enfim, até ao final do ano será com certeza. Estamos também já em fase de adjudicação de uma obra muito relevante que é o novo espaço de biblioteca. Reabilitamos, e numa nova centralidade, reabilitamos o nosso património ferroviário, os bairros ferroviários, promovemos o desenvolvimento ainda maior de uma rede ciclável na cidade. Temos hoje, portanto, um conjunto de outros equipamentos. Temos, por exemplo, uma escola também com grande qualidade, inclusiva. Enfim, penso que quem hoje visitar o entroncamento ficará com uma ideia de uma cidade mais cosmopolita, mais urbana e com melhor qualidade de vida. Em todo esse trabalho, em todo esse percurso, encontrou mais barreiras do que ajudas? E aqui falando dentro do Conselho e fora dele, um Presidente de Câmara vê o seu trabalho facilmente reconhecido ou nem por isso? Olha, nessa matéria é um trabalho que não é por vezes fácil, justamente porque é muito fácil muita gente, em bicos de pés, vir reconhecer eventuais erros do nosso trabalho. Eu digo eventuais porque por vezes nem são erros, são apenas falta de informação ou perspectivas diferentes, e há muita gente que facilmente está disponível para criticar e muito poucos estão disponíveis para elogiar. E o elogio também é importante nós senti-lo e ouvi-lo, e também para apoiar. Depois há um trabalho que é uma função que, sendo a decisão última é do Presidente da Câmara, acaba por ter um nível de isolamento ainda grande no momento de tomada das grandes decisões. É um trabalho que tem um conjunto de complexidades e, sobretudo, a relação com as instituições do poder central, apesar de terem, em algumas áreas, melhorado, são sempre relações de constrangimento para os nossos territórios. Hoje, enfim, não sou eu que digo, estudos vários dizem, toda a gente é praticamente unânime que ao nível dos municípios há uma maior eficácia na gestão dos dinheiros públicos. Há aquela e dizer-se que €1 gerido pelo município ou numa autarquia há outra capacidade do que €1 ao nível do Estado Central. São, digamos, ideias, já conclusões que existem na sociedade portuguesa, mas depois, no dia-a-dia, nós temos um conjunto de constrangimentos na nossa intervenção. Olha, eu vou-lhe dar um exemplo que, vergonhosamente, nós no entroncamento, e eu direi em Torres Novas, Tomar, enfim, na generalidade dos concelhos, andamos há 20 anos ou mais para fazer a revisão do PDM. Isto não se deve à falta de vontade ou de competência dos municípios, deve-se essencialmente à falta de competência e à falta de capacidade de olhar os territórios por parte do Poder Central, desde logo tendo em conta o enquadramento legal e depois também o entendimento e o peso que alguns entendimentos de alguns técnicos sem responsabilidades no resultado final põe nesses processos. E, portanto, permita, Presidente, já vamos falar do PDM porque era um dos temas que tinha aqui. Só para reforçar que as grandes dificuldades que eu senti no exercício destas funções são justamente esses constrangimentos colocados pela administração central, pelo quadro legal que nós temos. Pois, por outro lado, eu quando comecei estas funções, é bom lembrar, nós tínhamos uma dimensão financeira, uma situação financeira no autarquia do entroncamento que era de pré-falência. Não havia dinheiro para nada. E nós conseguimos criar sustentabilidade, melhoramos a gestão, melhoramos a resposta, etc. E depois, como é conhecido, o próprio modelo, digamos, de funcionamento das autarquias, eu sou cada vez mais apologista de haver executivos de monocor.
justamente, e o caso do entroncamento recente e outros municípios à volta são um excelente exemplo do péssimo modelo que nós temos, porque os municípios, ao contrário do governo, ao contrário das assembleias, ou por outros municípios que têm funções executivas, as câmaras municipais, peço desculpa, têm funções executivas e de 15 em 15 dias reúnem um mini-parlamento com pessoas que têm a obrigação de estar altamente informadas dos assuntos, são os vereadores ou o executivo que está a tempo inteiro na Câmara, com pessoas que às vezes até tendo boa vontade, não têm disponibilidade porque têm os seus trabalhos no dia-a-dia e de 15 em 15 dias são chamadas a tomar decisões sobre assuntos de muita complexidade que naturalmente não terão tempo para isso, porque têm as suas vidas e os seus afazeres profissionais. E se juntarmos a isso, se tiverem má vontade ou tiverem, digamos, dimensões de cidadania que não têm em conta o interesse de uma comunidade, mas apenas interesse de umbigos próprios, então temos como consequência modelos de funcionamento altamente prejudiciais para uma comunidade. Por isso, que as assembleias sejam reforçadas nos seus poderes de fiscalização, no número de reuniões que fazem durante o ano, etc., como entenderem, mas quem ganha as eleições para a Câmara deve poder formar o seu executivo. E depois é julgado, é fiscalizado pela Câmara, porque senão estamos aqui um conjunto de pessoas que têm a obrigação de ser profissionais e até são pagos para isso, mal ou bem, nem sequer estou a discutir isso, e outro conjunto de pessoas que pelos seus afazeres, mesmo com muito boa vontade, repare, uma reunião de Câmara de 15 em 15 dias pode ter 30, 40 ou às vezes mais assuntos, uns de grande complexidade que não se compadece com essa presença de 15 em 15 dias. Portanto, diria que são esses os problemas maiores. Eu depois tenho um problema específico que tem a ver também, eu não uso redes sociais e também há 20 anos que há um pasquim desta região que decidiu eleger-me como persona não grata só porque eu nunca entrei nos modelos de financiamento dessa forma de funcionar e sistematicamente fazem ataques ao meu caráter, à minha forma de estar na vida pública, mas o meu trabalho fala por mim. Precisamente, durante este tempo, durante este período, aprendeu de alguma forma a lidar com injustiças? Sabe, nesta vida nós vamos aprendendo. É uma das formas que temos, é ser capazes de aprender a lidar com injustiças. Mas, mesmo com a minha idade, eu estou no final da minha vida profissional, mesmo com a minha idade, nunca é fácil lidar com injustiças. E, olha, eu recordo-me que quando eu iniciei estas atividades, uma situação, o que me preocupava às vezes mais é as implicações que isso tem na vida dos nossos filhos ou dos nossos familiares próximos. E quem está exposto nestas funções públicas, e muitos de nós, independentemente dos partidos, vamos para estas funções, não quer dizer que não haja presidentes de Câmara ou vereadores que não sejam pessoas altamente focadas, mas o que eu conheço são pessoas altamente focadas e quando são expostos em termos públicos e depois são injuriados de forma gratuita, de forma fácil, por pessoas que não têm um mínimo de conhecimento, nem um nível de cidadania, nós vamos aprendendo a lidar com essas injustiças. Mas não é fácil, às vezes, os nossos filhos, às vezes com idades pequenas ou maiores, lidarem com essas injustiças e isso custa-nos muito, porque nós estamos a procurar dar o nosso melhor e há indivíduos sem escrúpulos que normalmente nunca dão contributo nenhum para o espaço público e que sabem ofender e ofender de forma muito gratuita. Isso custa, apesar de nós desenvolvermos essa capacidade que faz parte da vida de lidar com isso. Já agora, valeu a pena todo este trajeto privando a sua família de maior tempo na sua companhia? Repare, na vida nós tomamos decisões e quando eu decidi aceitar o honroso convite de ser candidato a Presidente da Câmara,
eu tracei um rumo e obviamente que o trabalho agora feito, eu penso que valeu a pena. E devo dizer que, apesar de algumas situações pontuais, ao fim destes 11 anos eu mantenho a equipa de base com que comecei há 11 anos. Penso que serei talvez dos poucos casos em que isso acontece. E uma equipa, aliás, muito dedicada, muito focada e muito disponível para o interesse público, e por isso eu acho que nessa perspectiva valeu a pena dar este contributo para a nossa cidade, porque claramente eu posso dizer que quando sairmos nós temos uma obra atrás que fala por nós. Alguns críticos dirão que não é boa, que não é má, mas os factos falam por si e por isso orgulha-nos. Obviamente que também, como disse há pouco, deixei de fazer a minha profissão de professor no ensino superior, foi prejudicada por isso e era também uma área que eu gostava de trabalhar, obviamente. Muito bem, só mesmo para finalizar esta parte introdutória da entrevista, cargos políticos chegam ao fim no final do próximo ano, ou seja, há este ano pela frente, a partir daí já não tem qualquer intenção de concorrer a qualquer outro cargo político, é isso? Não tenho qualquer intenção de concorrer ou ser nomeado para qualquer cargo político ou público. Irei passar à situação de aposentado, irei desenvolver alguma atividade privada, obviamente que não quero parar, enfim, mas cargos políticos de eleição ou de nomeação não procurarei, não terei mais nenhum, com certeza. Muito bem, Presidente. Então, precisamente falando do plano diretor municipal, e já aqui deixou e levantou a ponta do véu relativamente a esses constrangimentos, de facto, 2 décadas é muito tempo para quando está em causa um documento que mexe com todo o Conselho, com todo um território. Aquilo que eu lhe pergunto é o seguinte: enquanto Presidente de Câmara, a própria Câmara Municipal do Entroncamento, em todo este processo, o cidadão comum, bem ou mal, ficará com a ideia que nem o Presidente de Câmara nem a Câmara Municipal definem as linhas mestras para o seu território. É mesmo assim? Repare, nós temos um PDM em vigor, temos um plano de desenvolvimento municipal em vigor, que em muitos aspectos necessitava e já necessitava há 22 anos, quando foi iniciada a sua revisão, e sendo um plano estratégico, um plano de médio e longo prazo, faz sentido que seja um plano que defina as linhas orientadoras do desenvolvimento urbano. Infelizmente, e por isso é que há pouco disse, se fosse só o caso do entroncamento, estávamos perante um caso de clara incapacidade da Câmara do Entroncamento em resolver o problema. A questão é que são a generalidade dos concelhos. Ou há um ou outro já conseguiu há 1 ano ou 2 ou 3, mas a generalidade dos concelhos está 20 anos, sobretudo dos concelhos da CCDR-LVT, porque se nós formos para a região norte, os processos são mais simplificados com o mesmo enquadramento legal. É bom que se diga. Se quem quiser ter esta curiosidade, ir ver a revisão do PDM da região norte, vamos chegar à conclusão que a maior parte dos municípios já fizeram a revisão e já estão na segunda revisão desse PDM. Na região de Lisboa e o Vale do Tejo, a generalidade dos concelhos ainda estão para concluir a primeira revisão. E a legislação nacional é única. E por isso nós temos aqui um conjunto. Olha, eu vou-lhe dar um exemplo do entroncamento. Nós já há um conjunto de fases, e há uma fase em que a revisão do PDM é acompanhada por uma comissão que envolve 15, 20 entidades, desde a defesa, desde das infraestruturas, portanto, um conjunto enorme de entidades. Agora não tenho exatamente o número, mas serão seguramente 15 a 20 e depende também dos concelhos. Esse trabalho já está concluído há 4 anos. Estamos desde há 4 anos para que a Agência Portuguesa do Ambiente feche aquilo que é a chamada Reserva Ecológica Nacional, e já vamos já vamos no 8º relatório que eles fazem, em que em cada relatório inventam coisas que não inventaram no relatório anterior. E estamos à espera disso para fechar a revisão do PDM. Nós já podíamos,
e se calhar vamos fazê-lo, fechar a revisão do PDM deixando o REN de fora. Mas isso é repetir o que temos, porque nós hoje, no entroncamento e em muitos municípios, temos PDMs sem REN definida. E o que temos vindo a constatar é que as entidades públicas centrais estão a querer passar da não existência de uma REN para um Rolls Royce, falando assim. Ou seja, neste momento nem sequer temos um Fiat 600. Mas andamos há anos que eles insistem que passar para um Rolls Royce, mas um Rolls Royce, como exemplo, por exemplo, definir REN naquilo que são áreas ocupadas por linhas do caminho de ferro. Estamos a esse nível de situações. E, portanto, ninguém neste país põe mão nestas situações que são vergonhosas, que são escandalosas, e nós continuamos aqui. Para muita gente, provavelmente dizem que o Presidente da Câmara é um malandro que não tem capacidade para fazer a revisão do PDM. Mas não, há um conjunto de situações e depois, repara, 20 anos, no nosso caso já vamos em 22, como há outros municípios até com mais. 22 anos para fazer uma revisão do PDM, quando se conclui uma revisão do PDM, naturalmente não se tem um documento melhor. E se nós neste momento achamos que vamos tentar concluir isso para depois começar de novo a rever o PDM. Isto é um bocado caricato, mas é isso que acontece. Acho que é um assunto que as autoridades públicas deveriam ter outra atenção. É um documento, ou esse documento que está a ser trabalhado, pronto, não é o pretendido ou se calhar não está de acordo com as necessidades do entroncamento, mas estamos aqui a falar de algo limitativo ao crescimento, ou é um mal menor? Repara, eu acho que é um documento que é importante que exista, porque deve haver regras de desenvolvimento urbano que permitam que uma determinada área saiba qual é a possibilidade construtiva, independentemente do dono ou independentemente de quem o compra. Porque quando não existem, documentos orientativos da intervenção urbana, acontece muito aquelas coisas, são os chicos espertos que eu tenho um terreno, eu vou à Câmara, dizem que posso fazer isto. Depois você compra-me o terreno e tem outras capacidades de influência e isto vezes 2 ou 3 ou 4 vezes. E quando não existem documentos estratégicos, PDMs ou planos de urbanismo construídos, facilmente isso pode acontecer. Por isso, nós devemos ter planos estratégicos de intervenção urbana aprovados e dinâmicos. Não se pode ter um plano que é de demorar 20 anos para a sua revisão. Eu dou-lhe outro exemplo. O entroncamento é o segundo concelho mais pequeno em área deste país. E temos tido também muito sucesso, felizmente, na captação de novas empresas. E temos até um trabalho desenvolvido com algum fogo com a ICEP para captar investimento estrangeiro e, como eu digo, temos mandado muitas cartas ao Pai Natal nestes anos. Mas se alguma carta ao Pai Natal resultar, e se conseguimos captar um investimento de 200 milhões ou 300 milhões para criar 600 ou 700 ou 800 ou 1000 postos de trabalho, como temos algumas hipóteses em carteira, embora sejam hipóteses que ainda nem sequer escolheram Portugal como destino final ainda, e nem um entroncamento, mas estamos nesse jogo. Para haver eu quando estou a fazer a revisão do PDM, no entendimento ao nível da CCDR Lisboa e Val do Tejo, eu não posso afetar áreas, não posso alterar a finalidade de áreas rústicas para áreas urbanas e para a atividade empresarial, a não ser que tenha compromissos já assumidos. Enquanto que no Norte isso já é possível. E bem, porque eu não posso ter um terreno e dizer assim, olha, e aparecer um investidor, uma entidade internacional, por exemplo, e dizer assim, olha, eu daqui a 3 anos respondo-lhe se pode ou não instalar esta empresa. Eu tenho que ter essa capacidade de resposta imediata. E parece que continuamos a ser as estruturas, os presidentes de Câmara, as autarquias, parece que continuam a serem entendidas como entidades mente-capas, que não são capazes de gerir bem o seu território, e há alguém que... nós andamos, repare, fizemos esforços enormes para termos uma pequena área de expansão
empresarial, mas não é possível porque só com compromissos. Ou seja, nós estamos a fazer uma revisão de um PDM, por natureza é um plano que devia ter uma área de vigência de 10 a 15 anos. E não podemos dizer hoje assim, naquela área eu quero-a definir como uma área de potencial desenvolvimento empresarial. Não, só posso dizer se tiver intenções concretas. Entanto, chega aqui uma empresa internacional ou nacional ou outra coisa qualquer, digo, sim senhora, vamos trabalhar nisso daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, com um bocado de sorte, nós temos uma resposta. Qual será a resposta da empresa? A empresa vai embora. A empresa vai embora. E é neste quadro, e é aí que nós, repare, eu acho que é muito importante que haja uma intervenção forte na preservação do ambiente, na preservação do espaço urbano e do espaço rural. Mas cai-se em fundamentalismos que outros países não existem. Nós hoje, veja-se, por exemplo, a questão que foi parcialmente ultrapassada com o aumento das áreas para construção de habitação. Só foi facilitada relativamente à habitação social. Porque de outra forma, ainda são processos difíceis e o entroncamento é disso um bom exemplo, porque é um espaço pequeno, é uma cidade com crescente procura em termos de novos habitantes e, portanto, é preciso ter espaços de crescimento urbano para a habitação, nomeadamente, que no nosso país são muito mais difíceis de definir do que, por exemplo, em França ou na Alemanha, falando de 2 casos que eu conheço bem, porque temos cidades minadas, quer uma em França, quer outra na Alemanha, e que vamos trocando experiências e informações sobre esses processos. Efetivamente, aqui um caso onde o interesse público, neste caso o interesse de uma comunidade, não é levado em linha de conta e aí a estranheza das pessoas, entidades externas que definem aquilo que pode ou não ser feito num determinado concelho. Sr. Presidente, vamos aqui sair para um curto intervalo nesta edição de Especial Informação. Voltaremos já de seguida. Estamos de volta, segunda parte, Especial Informação, aqui edição dedicada ao entroncamento. Contamos em estúdio com o Presidente da Câmara Municipal, Jorge Faria. Na primeira parte já aqui abordámos o facto de estarmos perante o último ano de mandato do nosso convidado, 11 anos à frente da gestão da Câmara do Entroncamento. Deixou aqui algumas considerações relativamente ao trabalho que foi feito. Também, como é óbvio, aqui outras considerações mais de âmbito político. Também abordámos a questão do plano diretor municipal, podemos dizê-lo, um bicho de 7 cabeças, não só para o entroncamento, mas também, e tem sido quase unânime nos presidentes que por aqui têm passado, também para a região do Médio Tejo. Não há dúvida nenhuma, um documento estratégico, mas que é feito por diversas entidades têm a palavra e as linhas estratégicas que cada município quer definir para si ficam limitadas. Presidente, permita-me aqui recordar que recentemente o entroncamento recebeu uma sessão extraordinária do Conselho de Ministros, onde o Presidente Jorge Faria teve a oportunidade para se dirigir aos membros do Governo e onde assumiu uma postura proativa, nomeadamente no que diz respeito à solicitação de mais efetivos para a Polícia de Segurança Pública. Entretanto, nas últimas horas, é efetivamente uma boa notícia. Recebemos do Comando Distrital de Santarém da PSP a confirmação de que um elemento, ao que tudo indica, pertencente a um grupo que tem provocado, semeado intranquilidade no entroncamento, já se encontra detido, sob prisão preventiva, responsável por cerca de 2 dezenas de furtos e de roubos. Felizmente, parece que estamos a caminhar para uma maior tranquilidade da parte do Governo. Sentiu que estava a falar e que o estavam a ouvir? Bom, em primeiro lugar, deixe-me dizer que foi uma honra para o entroncamento e é seguramente um marco histórico a reunião extraordinária do Conselho de Ministros que ocorreu no entroncamento e para nós foi um orgulho poder receber e tudo fizemos para receber o Conselho de Ministros com toda a dignidade que merece e todo o respeito que nos merece. Naturalmente também, quando eu tive a oportunidade de dirigir ao Conselho de Ministros, a convite do Sr. Primeiro-Ministro, abordei algumas das questões que para nós são fundamentais e que, infelizmente, ao longo destes anos não conseguimos resolver. A renovação da estação. Nós hoje temos uma estação por onde circulam entre 1.600.000 a 2 milhões de pessoas por ano
e continuamos a ter uma estação terceirmundista, essencialmente e especialmente ao nível das questões de segurança. Também a questão da segurança, neste caso de vítimas. Também a segurança no que diz respeito aos roubos e aos incidentes e à criminalidade foi outro dos assuntos que abordei, e abordei na perspectiva de reforço de novos efetivos, também valorizando o trabalho que tem sido feito, quer com as entidades policiais, quer com o Ministério Público, e também nós estamos neste momento a ultimar a construção de uma nova esquadra, que é um equipamento muito importante, e estamos a fazê-lo em parceria com o Ministério da Administração Interna. O dono da obra somos nós, mas o financiamento é da Administração Interna. É um processo também que era muito desejado pela nossa cidade. Como disse há pouco, estamos também em fase, espero eu, final, porque estamos à espera da decisão da tutela relativamente ao projeto para implantar o sistema de videovigilância na nossa cidade. Enfim, temos vindo a desenvolver um conjunto de trabalhos de proximidade, muita proximidade com o comando local da PSP, com o comando territorial ou com o comando distrital, e naturalmente e também são para mim conhecidas os constrangimentos que a própria Polícia Nacional e o Governo têm sofrido para aumentar os efetivos. Também dei nota da nossa satisfação por haver um quadro de remuneração parece melhor para os efetivos da PSP, e que isso poderia significar a captação de mais efetivos. Mas dei conta de... Nós vivemos ali algumas épocas em que era mais uma percepção de insegurança, porque às vezes as redes sociais fazem um mau serviço, porque não conhecendo, não sabendo, nem tendo informações fidedignas, fazem a propagação de falsas, enfim, deliberadamente ou não, fazem a propagação de falsas notícias que vão gerando situações de percepção de insegurança quando elas não são verdade. Mas, no caso do entroncamento, e foi isso que transmiti ao Sr. Primeiro-Ministro e ao Governo, havia nos últimos meses um clima de grande insegurança ao nível de pessoas e de bens que que era necessário tomar medidas, e foram tomadas medidas e que, como disse há pouco, que se consubstanciaram na prisão de um conjunto de indivíduos que eram os principais autores desses crimes. Obviamente reforçámos, e a Sra. Ministra da Administração Interna também concordou, na necessidade de aumentar os efetivos, de melhorar a nossa capacidade de resposta. Vamos ver, esperemos também com a conclusão da esquadra que possa ser acompanhada de mais efetivos. Para que as pessoas tenham a noção, esse reforço de efetivos ao nível de números propriamente ditos, o que é que aqui está em causa? Quantos elementos é que faltam? Olha, eu acho que deveríamos ter mais 50% pelo menos do efetivo atual, e mesmo assim não estávamos a falar de muita gente. Isto e se quisermos também ter uma polícia de proximidade, ter uma intervenção da polícia se calhar mais adequada, eu até diria que o ideal seria mesmo ser quase o dobro do efetivo real que hoje temos. Porque estamos a níveis de efetivos muito diminutos. Eu penso que a PSP, mesmo assim, fazem um trabalho excelente, tendo em conta os meios que têm. Porque os meios são cada vez mais reduzidos, as pessoas são obrigadas a ter um conjunto de prescindirem, com certeza, até do seu tempo pessoal, porque só assim é que conseguem dar conta do recado. E depois temos, queira-se ou não, nem sequer estou a criticar, mas temos uma moldura penal ou judicial que nem sempre, nem sequer não serei a pessoa mais adequada para dizer se é melhor ou pior. O que eu constato é que, por exemplo, a polícia faz as suas investigações, apresenta ao Ministério Público os seus resultados dessas investigações, e o Ministério Público conclui muitas vezes que, de acordo com a moldura penal e legal existente, não tem condições de emitir, por exemplo, um mandato de prisão preventiva.
Ora, cada uma destas entidades está a fazer o seu trabalho e está a fazer o seu trabalho de acordo com as regras legais que existem. O cidadão comum é que não percebe como é que o indivíduo assalta 1, 2, 3, 4, 10 vezes, 20 vezes, às vezes mais, é presente ao Ministério Público e eles, cumprindo o seu trabalho, fazendo o seu trabalho, têm que ser obrigados a mandá-lo apresentar-se daí a uns dias. O que se for um cidadão como nós, cumpridor da lei, nessa hora e nesse dia vamos ao tribunal para ouvir o que é que a justiça nos tem a comunicar. Esses indivíduos não. Aconteceu mesmo que indivíduos desses que eram mandados apresentar numa determinada dia e hora, e nesse dia e hora estavam a ser detidos a assaltar um carro, por exemplo, noutro local a 40 ou 50 quilómetros. Isso é que é uma questão que também nos preocupa, que é termos isto sem entrarmos num populismo barato de achar que toda a gente tem que ser presa ou isto. Não, as instituições têm que funcionar. Se calhar tem que haver aqui alguns mecanismos que possam permitir alguma forma diferente de o fazer. O Presidente já agora falou no sistema de videovigilância. Há aqui algum prazo para que este serviço entre no ativo? Sabe, eu quando os processos dependem da Câmara, eu dou-lhe prazos. Quando dependem de terceiros não posso dar prazo. O que eu lhe posso dizer é o seguinte: neste momento o processo está para decisão superior, ao nível das instâncias superiores, ao nível da proteção de dados e da própria tutela, e quando tivermos uma decisão, nós aí seremos céleres na implementação e será na aquisição do sistema, montagem, etc. Neste momento não depende de nós. Ainda não se chegou à fase de escolher os locais para colocar. Não, isso está feito. Já está feito. Nós já fizemos o nosso planeamento em conjunto com o Comando Distrital da PSP de Santarém. Temos um sistema definido, agora estamos à espera de que ele seja aprovado, e nomeadamente ao nível da proteção de dados, e depois, aí sim, é que teremos condições para colocar o sistema a funcionar nas ruas, nos locais. Permita-me avançar, Sr. Presidente, agora para outro tema, e aqui já agora também força. Ainda só relativamente à segurança, queria dar aqui duas notas que parecem importantes. Força. É que nós temos hoje uma geografia humana de facto diferente na cidade, temos muita gente diferente, mas, e também foi essa uma constatação que tivemos ao nível do Conselho Municipal de Segurança, estes assaltos com o grande número de assaltos que ocorreram, foram perpetuados por um grupo de indivíduos muito reduzido, que neste momento penso que a sua totalidade está em prisão preventiva, em que o único aspecto, digamos, que os ligava era uma grande dependência de questões de droga. Mas não havia nenhuma evidência que esses assaltos fossem perpetuados por indivíduos ligados a qualquer comunidade de imigrantes ou mesmo que tivessem aqui uma preponderância de pessoas da etnia cigana. Isso é um aspecto que eu gostava de realçar e também de solicitar às pessoas para terem também aqui uma forma de intervenção de cidadania que não contribuíssem para aumentar a percepção de insegurança, mas dessem contributos de todos nós podermos lutar contra este flagelo. Muito bem, fica esse importante esclarecimento. Presidente, dizia eu, agora permita-me avançar aqui para outro tema, que é outro problema aqui na região do Médio Tejo, e não só, que tem a ver com a questão do acesso aos cuidados de saúde primários, médicos de família. Pedi-lhe um ponto de situação no entroncamento, como é que está relativamente ao acesso da sua população a estes cuidados primários? Bom, eu direi que, em primeiro lugar, eu não alinho pela aquela opinião barata de que nós temos má saúde. Eu acho que nós temos um excelente, não direi excelente, tem falhas, mas temos um bom sistema de saúde. Prova disso é que a generalidade de outros povos que tentam vir também, ou quando vêm cá, reconhecem isso. E, olha, ainda há pouco tempo tive a vice-presidente da Câmara, enfim, teve numa cidade francesa, neste caso gemirada connosco, teve um problema de saúde e o que ela relatou do tempo que teve no hospital, se fosse cá, crucificavam o hospital. E lá, enfim, estas coisas são um pouco assim. Mas, em termos da saúde, dos acessos à saúde primária, o que eu posso dizer é o seguinte: nós neste momento temos cerca de 4.500 pessoas sem médico de família.
4.500, talvez entre 4.500 a 5.000 pessoas sem médico de família, para uma população de 22 mil pessoas. Mas nessas 4.500, 5.000 pessoas, há um conjunto de pessoas que, não tendo médico de família, têm acesso, com mais ou menos dificuldade, mas têm acesso regular aos cuidados primários de saúde. E algumas dessas pessoas não têm médico de saúde por uma razão. O médico que presta apoio a essas pessoas não tem a especialidade de médico de saúde e, como tal, não são considerados como médico de saúde, mas têm os cuidados primários de saúde. Obviamente que o nosso modelo achávamos que isto porquê? Porque no entroncamento ou noutros locais criou-se novas entidades, as unidades de saúde familiar, que eu saúdo como uma excelente iniciativa, que já não é de agora, já tem vários anos, e que no início foram, e que são, digamos, por adesão voluntária dos profissionais de saúde, fez com que um conjunto significativo de profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e auxiliares, aderissem ao USF, e outros ficaram de fora, ou porque não quiseram aderir, ou porque não tinham a especialidade que era necessária para aderir, ou que se reformaram, ou que estavam perto de reforma. E é esse grupo que não tem médico de família atribuído. Nós estamos a trabalhar para tentar aumentar a dimensão do USF, ou, em alternativa, criar uma segunda USF, embora nós achemos que seja preferível aumentar a dimensão da USF, para que, de facto, toda a gente tenha um médico de família, na medida em que o médico de família é efetivamente um modelo de prevenção na saúde que, a meu ver, é relevante. Por outro lado, a própria criação das unidades locais de saúde, muito obrigado. A criação das unidades locais de saúde é uma reforma na saúde que nós também, a que eu valorizo, que eu entendo muito importante, porque tem aqui na sua gênese uma ideia que é a ligação dos hospitais centrais com os centros de saúde. E isso era muito importante fazer-se, porque isso noutros países já se fez. Nós deveríamos ter os profissionais de saúde de um e do outro sistema deviam falar, deviam trocar informações muito facilmente, e nós deveríamos tanto ir a um local como outro, não em função da minha vontade de ir aqui ou lá, mas daquilo que era a nossa orientação por parte desses profissionais de saúde. Diminuiria com certeza as urgências nos hospitais, aumentaria essa forma, esse aumento da relação, da interação entre os especialistas que estão nos hospitais centrais ou regionais e os médicos de família que estão nas unidades de cuidados primários. De certeza que era um benefício substancial para as famílias e para as pessoas. Espero que essa reforma se concretize. Sr. Presidente, vou tomar-se como exemplo, como é óbvio, aqui a nossa região do Médio Tejo, onde há autarquias que criaram até um sistema de incentivos para fixação de médicos. Outras câmaras optaram por não o fazer e há até quem coloque em causa a legalidade destas medidas. Aquilo que eu lhe pergunto é muito simples. A Câmara do Entroncamento, e esta expressão é minha, aceitaria entrar neste leilão? Repare, eu respeito, e tenho transmitido essa opinião aos meus colegas, respeito aqueles que o fizeram, e alguns deles fizeram porque não tinham outra solução para as suas populações, e foi isso que aconteceu na generalidade. Eu, no entanto, entendo que esse não deve ser uma intervenção, pelo menos não está ainda naquilo que são as competências que estão atribuídas aos municípios. Nós hoje, na área da saúde, temos competências delegadas, mas ao nível essencialmente da manutenção dos edifícios e do pessoal auxiliar. Nem sequer temos competências ao nível dos assistentes técnicos. Sim. E, portanto, respeito, como disse mais uma vez, essa opção. Não é a opção que eu entenda válida, e acho que também, pegando na sua palavra, é um leilão que pode conduzir a situações que não são do interesse público e do interesse de todos nós. Mas irá manter essa posição mesmo que de hoje para amanhã haja falta de médicos?
É essa a minha posição. Enquanto estiver na Câmara, não vejo razão para que... a questão da falta de médicos, olha, é um pouco como a questão da falta de polícias. Nós temos que perceber claramente que essa é uma competência da Administração Central. E eu acho bem que seja da Administração Central, porque senão entramos numa situação em que, no limite, o cidadão comum deixa de ter iguais direitos de acesso aos serviços de saúde e segurança, porque fica dependente de um conjunto de fatores que até pode ser de melhores condições do município A relativamente ao município B. Essa é a minha posição de princípio nesta matéria. Muito bem, então, Presidente, avancemos, ainda tinha aqui mais uma questão relativamente à saúde, e uma vez que recordou essa transferência de competências, tem valido a pena ou financeiramente está a ser, não estará aqui a haver o desejado equilíbrio entre aquilo que a Câmara faz e aquilo que o Governo entrega, o dito envelope financeiro? Na questão concreta da saúde? Sim. Bom, eu devo dizer que não sou propriamente grande apologista ou entusiasta da transferência de competências na área da saúde. Sou claramente na maior parte das outras áreas, onde tem havido ganhos efetivos. Aqui, como disse, eu costumo dizer que nós temos transferência de competências para pagar a luz e a água e pagar assistentes operacionais. Inclusive, já sugeri nos locais próprios, quando foram criadas as unidades locais de saúde, que não fazia então sentido nenhum manter esta transferência de competências nos municípios. Continuo a achar que não faz muito sentido, estamos a executá-la porque aderimos a ela. Em termos financeiros, se fosse tomar decisões apenas meramente na contabilidade financeira, de certeza que não, porque há aqui uma situação que é hoje muito clara. É que havia um conjunto de situações para resolver que não eram resolvidas, mas agora, pela proximidade entre os centros de saúde e os municípios, essas situações são resolvidas de imediato e há uma maior exigência para que elas sejam resolvidas. Podia-lhe dar vários exemplos, mas isso e nessa matéria, aquilo que é o envelope financeiro não é suficiente para aquilo que são os nossos custos. Mas isso para mim, apesar de ser economista, é o que interessa menos. O que eu não acho é relevante é que nós, enquanto, por exemplo, na transferência de competências de educação, nós temos um conjunto de áreas de intervenção que tenho consciência que podemos contribuir significativamente para o sucesso da educação. Aqui a nossa intervenção nessa área é muito limitadora e, sobretudo, as pessoas não percebem ou acham que a falta de médico é culpa do Presidente da Câmara ou falta de enfermeiro. Não, e por isso ou o modelo era alterado ou então este tipo de transferência na saúde tem sido mal conseguido, na minha ótica. Não posso deixar de falar, como é óbvio, na educação, uma das prioridades do município. Recordo-me que da última vez que tivemos a oportunidade para falar, o Presidente sublinhou o aumento da população ao nível de crianças e jovens que frequentam os estabelecimentos de ensino do entroncamento. A minha questão é a seguinte, e já temos há algum tempo este ano letivo em curso, o parque escolar está preparado para receber esse acréscimo de alunos? Bom, passar de 2.500 para 3.500 alunos, não há nenhum parque escolar que esteja preparado. Foi esse o aumento? Foi esse o aumento em 4 anos, digamos assim. Nós há 4 anos estávamos com uma tendência de redução e, entanto, aumentámos para 3.500 alunos. O que é que nós temos feito? Primeiro, otimizamos os espaços que tínhamos. E segundo, este ano, quando tivemos a necessidade de ainda reforçar mais a nossa oferta, enfim, adquirimos por arrendamento um conjunto de blocos, 7 salas em concreto, que correspondiam às necessidades que o Ministério nos apresentou. Isto para dar resposta a curto prazo. Para adequar os equipamentos a um médio e longo prazo, temos estado também, obviamente, a trabalhar. Nós já lançámos a empreitada para a reabilitação e expansão da escola secundária, que inicialmente,
quando começámos a trabalhar era apenas para a reabilitação. Agora, com este fluxo, aumento de estudantes, já o objetivo é criar mais um edifício de aulas igual aos que existem, portanto já uma expansão da oferta, pensamos que será suficiente para fazer face a este boom. Também tínhamos a Escola Sofia Melbrenner, que é um processo que andamos ali para resolver, em que a nossa perspectiva inicial era meramente de demolir aquela escola, porque tínhamos que fazer por questões de segurança, e construir uma escola semelhante. Entretanto, alterámos o projeto e temos nessa matéria, por enquanto, o enquadramento do apoio por parte da oposição, que em vez de limitarmos a fazer uma escola um centro pré-escolar, vamos fazer uma escola de primeiro ciclo com pré-escolar, ou seja, vamos fazer uma escola igual às outras 3 que temos, com um duplo interesse. Por um lado, aumentamos a oferta relativamente às necessidades atuais e futuras, que estimamos futuras. Essa escola terá mais 16 salas e, por outro lado, vamos equilibrar a oferta dentro do território, porque nós neste momento temos uma característica, temos 2 freguesias, como sabe. A freguesia Nossa Senhora de Fátima tem cerca de 65% da população e até mais jovem. A freguesia São João Batista tem os restantes 35%. No entanto, a oferta ao nível das escolas do ensino básico, pré-primário e de primeiro ciclo, temos 2 na São João Batista e apenas uma na Nossa Senhora de Fátima. Com este equipamento, nós equilibramos a oferta e vamos reforçar a oferta justamente na freguesia que é mais jovem e que tem mais população. Quer dizer, nós estamos a trabalhar em simultâneo, quer para responder de imediato, quer para responder no médio e longo prazo. Aqui agora temos problemas de financiamento, que eu espero, e repare, a reabilitação da escola secundária está inserida no famoso mapeamento, ou seja, há um acordo entre o Estado e o Estado Central e a Associação Nacional de Municípios, e está definido no diploma da transferência de competências na educação que as escolas, no momento da transferência, que tenham que ter necessidade de intervenção, o seu financiamento compete ao Estado Central. Aliás, nós só aceitamos a transferência de competências depois da nossa escola secundária ser incluída nesse mapeamento. Numa primeira fase não estava incluída e nós rejeitámos e dissemos só aceitávamos porque a escola precisava de ser reabilitada e agora ampliada e, portanto, nós estamos a contar com o financiamento por parte do Estado Central. Não será PRR, será provavelmente BEI ou será outra forma de financiamento que o Estado assuma e que nos transfira para nós. E estamos a falar de valores, nós neste momento estamos a lançar a empreitada por 13,3 milhões de euros. Só para ter uma ideia, nós lançámos a empreitada dessa escola por 12,8 milhões, ficou vazia, não houve empreiteiros e reformulámos todo o processo, estamos a lançar agora por 13,3 milhões e devo dizer, só para ter também uma noção das alterações que temos tido a este nível, há cerca de 5 anos, quando nós começámos a trabalhar o processo para reabilitar a escola secundária, na altura não se tratava de ampliação, nós tínhamos orçamentos iniciais, ou estimativas melhor iniciais, à volta de pouco superiores a 1,5 milhão. Neste momento lançámos o processo por 12,8, está vazio, vamos lançar por 13,3 e esperemos ter um empreiteiro com proposta válida para fazer essa obra. Mas por isso estamos a trabalhar quer no curto prazo, quer no médio e longo prazo para resolver o assunto. Ou seja, há então a expectativa que esta tendência de aumento seja mesmo para continuar, e fala desse milhar de alunos em 4 anos, dá aqui uma média de 250 por ano, é efetivamente um número muito considerável. Ao nível de assistentes operacionais, o rácio está equilibrado? Repare, o rácio é uma definição que tem a ver com os estudos técnicos definidos pelo Ministério da Educação. Eu até acho que o rácio é adequado. Outra coisa diferente é, temos o rácio adequado ao número de estudantes existentes ou não. Nós temos um problema, o Ministério não faz a atualização desse rácio com a celeridade que deveria fazer. Por exemplo, no ano letivo passado, em que nós também já tivemos um aumento significativo de alunos, o rácio, porque
falando melhor, há um rácio que é um X número, é um assistente operacional por um determinado número de alunos, consoante se é primeiro ciclo, se é segundo ciclo, se é secundário, etc. Ora, isso foi, aliás, uma das coisas que eu sugeri nessa reunião do Conselho de Ministros e sugeri ao Sr. Ministro da Educação que fosse criado um automatismo para que o rácio mensalmente fosse atualizado, porque os alunos entram todos os dias. E, portanto, só para ter uma ideia, o rácio do agrupamento de escolas, dos assistentes operacionais do agrupamento de escolas de cidade do entroncamento, no ano letivo 2023-2024, foi atualizado em março de 24. O rácio para o ano 2024-2025 ainda não foi atualizado. Contudo, nós temos tido sempre um número superior, neste momento teremos cerca de mais 10% a mais de assistentes operacionais do que determina o rácio. Qual é, de facto, aqui a consequência disto? É que os assistentes operacionais ou assistentes administrativos incluídos no tal rácio, nós temos a garantia do financiamento através do Orçamento de Estado. Os outros têm que ser através do orçamento do município. Mas essa também é uma questão, porque hoje em dia, devo dizer, que também há muita gente que fala dessas coisas sem saber. E há muita gente que também esquece que o processo de crescimento das crianças, às vezes há pessoas que acham que as crianças devem estar sempre dentro de redomas e tem que ter uma pessoa ali sempre a tomar conta delas. Não, as crianças e os jovens vão desenvolvendo as suas competências, as suas autonomias, faz parte do crescimento e é bom que até possam esfolar um joelho ou que às vezes possam não tem que estar necessariamente em redomas e às vezes algumas pessoas que são ditas especialistas põem muita ênfase no maior número, mais necessidade de pessoas no sistema de ensino. Por isso é que eu comecei por dizer, eu acho que o número de pessoas está definido, não estou a dizer a atualização dos rácios, o número de pessoas está definido, parece-me perfeitamente adequado para as necessidades. E se nós pensarmos naquilo que se passa noutros países, da Europa, nomeadamente, e países até que nós normalmente temos que nos comparamos e que são mais evoluídos, tem normalmente o número de profissionais de educação, de apoio à educação, muito mais baixo, mas muito mais baixo que nós temos em Portugal. Portanto, essa é uma falsa questão, é daquelas coisas que, a meu ver, dá votos e é populista falar no rácio, e hoje toda a gente fala no rácio, mas em concreto, para lhe dizer que o que eu achava que era importante era que o Ministério atualizasse de forma automática, todos os meses, por exemplo, o número de alunos é X, aquilo é uma fórmula de cálculo e dá X e a partir daí pode ter mais ou pode ter menos assistentes operacionais de acordo com as regras. Obviamente, se for para menos, tem que haver aqui a consideração dos contratos, não se pode despedir uma pessoa dessa forma. Mas, portanto, devia de haver aqui um mecanismo de maior automatização para se evitar o que aconteceu no ano passado, termos a atualização dos rácios daqui a 3 ou 4 meses. Muito bem, Presidente, estamos já na reta final deste especial informação e antes de lhe pedir para que me projetasse aquilo que pretende ainda concretizar naquilo que falta do seu mandato, não resisto aqui também, e foi outro dos assuntos que abordámos na recente entrevista, que tem a ver com esta questão das habitações a custos acessíveis. Na altura ainda me manifestou, ou ainda demonstrou alguma esperança de que, porque o PSD está agora ao comando do Governo de Portugal, que algo pudesse mudar no entroncamento relativamente a este tema. Definitivamente, habitações acessíveis no entroncamento, sim ou não? O comboio foi ou não apanhado? Repare, naquilo que dependeu de nós, ou seja, o trabalho que fizemos na reabilitação dos bairros ferroviários, porque o bairro da Vila Verde foi reabilitado com o IRU no modelo de habitação a custos controlados. O bairro Camões não e o bairro Boneco também não. Mas naquilo que dependeu de nós conseguimos o fazer. Naquilo que, infelizmente, dependeu de uma decisão da Câmara, como sabe, a maioria composta pelo PSD, pelo vereador agora independente, eleito pelo Chega, chumbaram esse projeto. Eu acho que é um crime contra a cidade do entroncamento. Acho que nada justifica que decisores políticos
tendo em conta uma situação em que há um claro aumento da procura de pessoas para viver na nossa região. E o Entroncamento sempre foi uma cidade de chegada, não é anormal. Agora é que houve aqui um período, depois de alguma paragem, digamos assim, nesse crescimento, houve aqui um período de retrocesso, eventualmente com pessoas de cor diferente ou de formas diferentes. Mas aquilo que é a nossa história. E por isso eu acho que esse foi um processo criminoso contra a cidade, que eu acho que as pessoas deverão ser julgadas politicamente por isso. Se eu gostava de ser recuperado, obviamente que se disserem que amanhã podemos recuperar, eu estou disponível para fazer o máximo para que isso possa fazer. Agora recordo que nós já levamos 3 vezes à Câmara Municipal para tomar essa decisão, a última das quais até foi com uma nova base de decisão, em que um dos argumentos, enfim, os argumentos foram mudando, um dos argumentos finais era que eu não podia garantir que as casas fossem para moradores do entroncamento. E quando vamos à última proposta, eu tinha negociado com o IRU, com o presidente do IRU, que pelo menos 50% das casas seriam afetas a moradores ou trabalhadores no concelho de entroncamento. Por isso eu acho que é um crime que se fez contra a nossa cidade, e lamento que isso aconteça, tanto mais que hoje assistimos a que as cidades mais, digamos, que mais evoluídas estão a desenvolver projetos de habitação a custos controlados. São políticas públicas, toda a Europa faz há muitos anos, que nós tivemos a oportunidade de fazer aqui e foi chumbado de uma forma que eu não entendo. Acho que essas pessoas devem ser julgadas politicamente por esse crime. Quantos milhões de financiamento é que se perderam? Para esse projeto eram 18 milhões. 18 milhões. A fundo perdido. E nem o facto de o PSD ter entrado para o governo serviu aqui para inverter... Não sei, eu transmiti também ao Sr. Primeiro-Ministro essa situação. Não sei o que é que vai acontecer. Mas volto a repetir, se houver alguma hipótese de recuperar esse processo, nós estamos disponíveis para recuperar, mas tem que ser com propostas concretas e para se avançar, porque já perdemos, porque, repare, quando se envolvem processos desta dimensão são presentes numa reunião de Câmara para tomar decisão, há muito trabalho de muita gente, há muita energia posta nesses processos. E nós ainda não fizemos uma vez, fizemos segunda vez, fizemos terceira vez. Portanto, neste momento, se houver alguém da oposição que queira retomar o processo com garantia que o processo podemos ir ver se ainda conseguimos recuperar, nomeadamente o financiamento, como sabe, outros municípios estão a tentar, e bem, usar esse dinheiro, porque oportunidades destas com este nível de financiamento a fundo perdido e resolver problemas de habitação que temos na nossa região não acontecem sempre. E por isso aqueles que, independentemente de serem do PS ou do PSD, o entroncamento foi o único que viu chumbada a adesão a este projeto, que era estruturante para a cidade, nomeadamente com uma intervenção pública no mercado de habitação, que era também uma forma de arrefecer, entre aspas, o custo das casas e das rendas. Muito bem, então entramos na reta final, Presidente. Próximo ano, o ano que se avizinha até final do mandato, quais é que serão aqui as grandes prioridades que ainda pretende concretizar? Repare, estes trabalhos são sempre trabalhos de grande fogo, e hoje estamos a iniciar ou a concluir alguns dos projetos. Por exemplo, a reabilitação dos bairros ferroviários. Eu lembro que começámos ainda, provavelmente, no primeiro mandato. A primeira reunião que tive, na altura, salvo erro, com o Sr. Ministro das Infraestruturas, foi em 2018, em que se estruturou um modelo para o desenvolvimento e a recuperação desses bairros. Os bairros estão agora a ser concluídos. Por exemplo, nós neste momento estamos, como disse, a aguardar, já adjudicámos a construção da nova centralidade e da nova biblioteca. Agora temos que enviar para o Tribunal de Contas, depois temos que fazer os processos para a consignação. Com um bocado de sorte, talvez a obra arranque até ao final do ano, princípio do ano que vem. É de facto uma obra que vai concluir toda a reabilitação daquela zona norte da Nossa Senhora de Fátima, vai dar uma imagem diferente, porque nós tínhamos um conjunto de bairros ferroviários degradados, hoje estão reabilitados, e temos uma área ali bastante envelhecida. Com esta intervenção, não só criamos um equipamento de grande qualidade, como
criamos espaços de estacionamento que permitem também reforçar o apoio à estação do entroncamento pelo lado norte, e hoje cada vez mais importante, porque o lançamento recente do passe ferroviário verde faz com que a maior parte das pessoas não tenha necessidade de se deslocar à bilheteira para poder aceder à estação. E, portanto, é também importante reforçar o apoio à estação do lado norte. Isso vai ser conseguido também com esse projeto, como disse. Espero que esteja no terreno no final deste ano, princípio do ano que vem. Também estamos a iniciar o processo também internamente, ou seja, a melhorar um novo conjunto de oficinas e para dotar a Câmara com boas condições de trabalho para os seus profissionais. Estamos também, enfim, a concluir, como disse há pouco, a esquadra. Estamos neste momento também numa fase final de execução da nossa estratégia local de habitação. Nós também já adjudicamos e irá entrar em obra muito rapidamente, ainda este ano, a reabilitação de mais 64 fogos que faltavam reabilitar, dotando-os de melhores condições, quer ao nível da substituição das redes internas, de casas de banho, cozinhas, de águas, etc., mas também de melhores acessos de mobilidade. Nós vamos instalar, são também 6 blocos, salvo erro. Vamos instalar também elevadores, três elevadores que servem para aquele conjunto de blocos, para permitir que as pessoas mais idosas possam ter melhor mobilidade e numa perspectiva também de ninguém ficar para trás e ter os mesmos acessos. Estamos também a ultimar o projeto para a construção de mais 56 fogos. Já temos o espaço já temos a parte das infraestruturas, já lançámos a empreitada. Estamos agora a ultimar o projeto para a construção dos 56 fogos. É tudo processos que não vão ficar concluídos no próximo ano, mas estão a ser lançados com processos de grande fogo. Continuamos a investir nas escolas e na educação. Já falei há pouco nos 2 grandes projetos que estamos a desenvolver, um deles já com a empreitada em fase de lançamento para a reabilitação do parque dos equipamentos escolares, mas também continuamos a investir nas pessoas e nas escolas, porque uma das coisas que me deu muito satisfação é que nós hoje somos uma Câmara com várias distinções atribuídas pelos pares, desde o selo da qualidade da água. Nós hoje somos um município com um dos municípios com menor taxas de perda a nível nacional. Nós tínhamos 47% de perdas de água, neste momento estamos com 15 e pouco. Espero chegar ao final deste ano 2024 com cerca de 15%. Nós somos membro da rede mundial internacional de cidades educadoras. É uma adesão que nos exige um conjunto de responsabilidades e desafios, mas também é muito dignificante pelo aquilo que é o trabalho feito até aqui, porque nem toda a gente consegue aderir. Ainda esta semana recebemos uma distinção também ao nível das entidades empregadoras inclusivas, em que, repare, por exemplo, concorreram 160 entidades, municípios, e só 110 é que viram, desculpe, não foi das entidades familiares, foi das entidades autarquia familiarmente responsável. Exatamente, mas também temos as entidades inclusivas. A autarquia familiarmente responsável, das 308 concorreram 160 e só 110 dessas viram um reconhecimento. Nós já é 4º ou 5º ano que temos esse reconhecimento. Há, aliás, aqui até um município, Sardual, que faz 12 anos em que tem esse reconhecimento. Não são todos os municípios, é só alguns que têm estas distinções. E, portanto, isso são coisas que nos dão. Nós temos a distinção de amigo do desporto, município amigo do desporto. Temos, por exemplo, as nossas escolas têm bandeiras de ecoescolas, portanto, reflete o trabalho que é feito ao nível da sustentabilidade e da preocupação ambiental. Portanto, nós temos um conjunto de bandeiras, que são mesmo assim, que nós continuamos a trabalhar nelas. E continuaremos também a trabalhar nelas, por exemplo, como disse ao princípio bem, nós sempre elegemos a educação como uma área estratégica na vida das pessoas. Porque nós temos um princípio, e fomos provavelmente os primeiros municípios a atribuir a todos os miúdos
desde a primeira classe, primeiro ano, até ao 12º, apoios diretos à educação, para não falar nos apoios indiretos, apoios diretos a cada um, com cheques e outros apoios, porque achamos que todos os miúdos têm direito ao acesso à educação, que ninguém deve ficar para trás, porque a educação é o verdadeiro elevador social, aquilo que permite que as pessoas possam evoluir nas sociedades modernas, e que é a educação que permite que os indivíduos possam ir tendo possibilidades de tomar opções. Porque quando não há educação, quando não há conhecimento, não há capacidade para não há discernimento ou capacidade para tomar opções. E esse é um desígnio que nós desde a primeira hora temos, e vamos manter até o último dia que eu esteja à frente da Câmara. Muito bem, Sr. Presidente, mais uma vez, muito obrigado por ter estado connosco, obrigado sempre pela pronta disponibilidade para nos prestar todos os esclarecimentos e colocar-nos a par sobre a atualidade do entroncamento, e até breve. Obrigado eu e o resto felicidades para a Rádio Berto. Muito bem, e assim finalizamos mais este especial Informação, hoje dedicado ao entroncamento. Contamos em estúdio com a presença do Presidente da Câmara Municipal, Jorge Faria. Iremos voltar numa próxima oportunidade. Até lá, fique bem, fique com a ERTE.